Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Geografia aqui, mais uma aula. Espero que vocês nesse dia estejam em paz com Deus, com as suas famílias, com a escola, enfim. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz, de confiança e de esperança também, para todos nós. Se ajeitem aí nas suas cadeiras, nas suas poltronas e vamos para mais uma porção da geografia, certo? Nós temos falado nas últimas aulas, o tema que tá chato, já estou vendo alguém dizendo isso aí, dinâmica externa da Terra, Mas olha só, nós falamos primeiro da dinâmica da natureza, Olha só como tem mudado, Não é uma coisa só. Falamos da dinâmica da natureza, depois falamos da dinâmica interna da Terra, e agora nós estamos falando da dinâmica externa da Terra, certo? E nós falamos já na aula anterior um pouco sobre a dinâmica externa da Terra, E falamos também um pouco ainda sobre a dinâmica interna, os fenômenos que ocorrem a partir, de movimentações, de movimentos, ocorridos ali no interior da Terra. Então a dinâmica interna da Terra, ela tem alguns fatores, que colaboram, colaboraram no passado, colaboram no presente, e com certeza vão colaborar no futuro para a ocorrência de alguns fenômenos, como os vulcões, os terremotos, os tsunamis e outros tantos fenômenos que vão ocorrendo aí no dia a dia da gente aqui na superfície terrestre. E tudo isso, pessoal, só é possível, só está sendo possível, só será possível no futuro por conta do movimento das placas, as placas tectônicas. Essas são as responsáveis por todos esses movimentos, por todas essas questões que vão ocorrendo no dia a dia, na dinâmica da Terra, na dinâmica da natureza. E aí nós vimos a dinâmica interna e vamos ver hoje um pouco da dinâmica externa da Terra. Olha só, a dinâmica externa da Terra também é responsável pela formação e transformação do relevo nas paisagens do planeta. Nós dissemos já isso, na aula passada, só para memorizar mais um pouco aqui, aprender mais um pouco, fixar mais um pouco o conteúdo nas nossas cabeças, nas suas cabeças também, dizendo que não só a dinâmica interna, que nós já falamos que é responsável por essa formação e transformação do relevo, mas também a dinâmica externa, Todas essas duas dinâmicas, tanto a interna como a externa, elas são responsáveis pela formação e transformação do relevo e das paisagens do planeta. Nós já aprendemos que uma das transformações, são várias, muitas formações e transformações, ocorrem a partir dos vulcões, os vulcões que entram em erupção, às vezes estão adormecidos, entram em erupção, e aí vão formando e transformando o relevo nas paisagens do planeta. E aí falei, uma das características dessa formação ou transformação, são uma das evidências, da formação ou das transformações, são as ilhas, as ilhas oceânicas, as ilhas vulcânicas, E aí você percebe que essas ilhas elas foram formadas, a partir da erupção de um vulcão. Isso não é regra geral, mas muitas delas aconteceram, ocorreram, ou se formaram a partir de um vulcão. Inclusive a nossa, que nós já falamos isso, vocês já sabem, a nossa, nossa ilha, Fernando de Noronha, brasileira, e que foi formada a partir da erupção de um vulcão. Mas olha só, quando a gente fala em dinâmica externa, um fator principal dessa dinâmica externa é o intemperismo, O que é o intemperismo? É um processo natural de desgaste e decomposição de rochas e de solos também, causado por reações químicas e físicas, ou seja, as reações químicas e físicas que são as responsáveis, pelo processo ou para que ocorra esse processo de intemperismo, E essas reações químicas ou físicas, elas surgem através da ação das águas, da ação do calor do sol, através da ação da força dos ventos e também através das ações dos seres vivos. Então,
agentes aí são os transformadores da paisagem, né? Ou são os formadores, né? Do que nós estamos falando hoje a respeito da dinâmica externa da Terra. Então, tudo que a gente tem hoje, em se tratando de crosta terrestre, né? Especificamente falando, né? O que nós temos aqui na superfície, né? Em se tratando de relevo, né? É resultado dessas transformações e formações a partir tanto da dinâmica interna como da dinâmica externa do planeta. Um dos agentes, né, causadores dessas questões que nós estamos falando, a água das chuvas, né? Pessoal, vocês não imaginam o potencial da água das chuvas, tá certo? Vocês percebem aí nas ruas onde vocês moram, né, nas avenidas, próximas dos rios, onde você estiver, onde você residir, você percebe, né, uma chuva forte, você percebe a força da água, né, a transformação que ocorre a partir da água das chuvas. Então, o que diz aí? Ó? A erosão pluvial, né, pluvial das chuvas, né, causada pelas chuvas, pode transformar as paisagens de diferentes maneiras. Olha só, nós já citamos aqui algumas. Primeiro, a água das chuvas carregando partículas de solo. É comum, é normal, né? Logo após uma chuva ou durante ela, você perceber partículas, né? Tanto do solo, né? Como às vezes até lixo, né? Sendo carregados pelas águas, né? Pelas águas que foram provocadas pela chuva. Então, essa água que vai levando esses, vamos dizer assim, essas partículas, né? Ela é de maneira muito forte, dependendo do terreno onde está passando, né? Se o terreno é muito íngreme, né? Muito declinado, você percebe uma velocidade maior e vai levando muito mais partículas pela frente, né? Então, a água das chuvas carregando partículas de solo, tá certo? É uma característica, né? Os deslizamentos de terras que ocorrem quando o solo fica encharcado pela água das chuvas, deixando-o saturado. Eu dava um exemplo ontem na sala de aula, falando desse mesmo assunto, dizendo que é um terreno que não tem asfalto, que não tem calçamento, que não tem construções. Ao cair a água das chuvas, ou da chuva, automaticamente essa água se infiltra, né, no solo. Por quê? Esse solo está coberto por uma vegetação, né? Por gramas e sei lá, está protegido ali. Ao cair a chuva, a água ela se infiltra ali mesmo, né? Pode ser que escoe algum pouco de água, né? Mas a maioria dela vai ser infiltrada ali mesmo onde ela cai, ok? Aí eu falava outro exemplo de um terreno onde não tem vegetação. É asfalto, é calçamento, são ruas, são avenidas, são prédios, condomínios, né? A mesma chuva que cai lá naquele terreno que eu acabei de falar, se ela cai nesse terreno agora sem vegetação, a tendência é essa água procurar um caminho para ir embora, né? Para descer, vai embora, véio. E aí ela às vezes encontra empecilho, né? Para passar. O caminho dela foi impedido por uma construção, tá certo? E aí o que acontece? As inundações, né? As inundações. É normal a gente ver em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Na nossa também aqui a gente já viu, né? Carros sendo levados como se fosse uma folha de papel, né? Pelas águas, indo em direção ao rio, ao córrego mais próximo, por conta, né? Dessa água que não encontrou outro caminho a não ser passar por ali e levar o que encontrou pela frente. Mas os deslizamentos, eles ocorrem quando o solo fica muito encharcado, né? Nós temos visto muito isso, né? Tanto com o nosso olho mesmo, nu, e também nos telejornais, né? Quando a gente percebe, nessas regiões aí também de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Principalmente Salvador, de vez em quando tem alguns deslizamentos, né? E esses deslizamentos, eles ocorrem exatamente por conta desse solo encharcado pela água das chuvas, deixando saturado, né? Deixando muito molhado, ok? Beleza? Também a água dos rios, né? É outro agente externo, certo?
Nós estamos vendo aqui, pessoal, a dinâmica externa da Terra. Olha só, a água das chuvas, né, é um componente muito forte aí no que diz respeito à erosão, né? E a água dos rios? Olha só, a erosão fluvial. Nós vimos lá a água da chuva pluvial, a água dos rios fluvial. É causada pela água dos rios, a erosão fluvial. A força das águas, através das enxurradas, remove partículas de solo, aumentando a profundidade e a largura do leito por onde o rio corre, né? Existe um processo chamado assoreamento, que é exatamente esses produtos, essas partículas que são carregadas pela água e depositadas no leito do rio. Aí o rio vai vai se alargando, né? Seu leito aprofunda, mas também vai se alargando, né? As margens, né, vão ficando mais distantes, né, por onde o rio corre, né? E esse processo é denominado de assoreamento, né? E se esse processo se agravar muito, o rio termina morrendo, né? Começa a nascer vegetação dentro do rio, né? E por aí vai, e aí depois o rio morre, né? Se acaba, né? Nós temos visto muitos rios, assim, principalmente nessa região aí de Minas Gerais, né? Mas aí a ocorrência é maior, né? Na região de Minas Gerais, rios literalmente morreram, né? E tem exemplo também de rios que depois que morreram, eles foram reflorestados, né, nas suas margens, e ele voltou a funcionar novamente depois. Essa erosão ocorre com maior intensidade em terrenos com grande declividade. Falei já agora há pouco, já nessa situação aqui, né? Onde o escoamento da água é mais rápido. Olha só, nas margens dos rios, onde há uma declividade muito maior, não é? Essa erosão ela ocorre também num espaço muito maior também. As partículas carregadas pela água se acumulam em terrenos mais planos, onde o escoamento é mais lento. Aí formando, como já disse, né, o leito dos rios ficando bem mais raso, né, o rio se alargando e ficando aí o que a gente chama de espraiado, né, fica uma praia literalmente, né, e aí a tendência é o rio ir morrendo, né, se acabando. E as geleiras, né, nas regiões geladas, a incidência do sol não é capaz de derreter a grande quantidade de neve acumulada em algumas porções da superfície, formando grande quantidade de gelo nos vales e em costa. Aí sabe o que acontece? Essas massas de gelo deslizam, levando pela frente o relevo abaixo, né? Levando as partículas relevo abaixo e carregam consigo parte das rochas, pessoal. Esse processo é chamado de erosão glacial, ok? Então, é isso que vai ocorrendo aí no que diz respeito à erosão glacial. O gelo desce aí de maneira bem forte, né? E levando tudo que encontra pela frente. E os ventos? Os ventos são agentes de grande atuação na transformação das paisagens. Além de esculpirem rochas, no processo chamado erosão eólica, né? Através do vento, também transportam materiais e partículas sólidas. Ou seja, nas dunas, a gente percebe isso muito bem, né? Já citei um exemplo para vocês. Na nossa região aqui de dunas, né? No norte do estado, onde nós temos o nosso litoral, né? Nós já vimos ali, em um determinado momento, a estrada, o asfalto, né? A avenida por onde a gente passava, totalmente lotada de pedaços de rochas, né? E principalmente a areia, né? Que vem através do vento. Então aquele asfalto ficou totalmente inundado por conta dos ventos, né? Que com grande atuação, eles agem com grande atuação na transformação das paisagens. Literalmente, pela manhã, o asfalto estava interrompido. Era preciso levar uma máquina lá, tirar a areia do meio da pista, do asfalto, para a gente poder passar para as outras praias. Então, além de esculpir, né, as rochas, no processo chamado erosão eólica, também transportam materiais e partículas sólidas, né, fazendo com que vá ocorrendo aí a transformação e a formação do que nós chamamos aí de relevo, certo? O exemplo das dunas. Tem outros exemplos, vários exemplos, mas principalmente aí o das dunas. Gente, era o que a gente tinha para falar nesse dia. Muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau!